Amados irmãos, bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. É com bastante alegria que nós estamos aqui hoje, iniciando missões mundiais, a programação de missões mundiais, que não é bem uma programação, é simplesmente nós divulgarmos missões, falarmos de missões e saber que o único meio pelo qual uma igreja ela vive o poder de transformar, como temos aqui no nosso lema, é exatamente fazer missões. Embora nem todos possamos ir ao campo missionário fazendo missões transculturais, mas nós podemos, usando a linguagem do Guilherme Carey, segurar a corda daqueles que estão ali descendo a mina para buscar o ouro. Então, nós, quando contribuímos com missões mundiais, nós também estamos também com eles ali fazendo missões. Vamos nós, amados irmãos, abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo 1,7, um texto que já foi mencionado aqui, e é exatamente a nossa divisa, em que o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo. Timóteo, um jovem pastor, e Paulo estava encarcerado, e Paulo está preocupado com o seu discípulo, Timóteo, que era também um missionário. E Paulo diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós, quando olhamos esse texto aqui, nós podemos dizer que são orientações de um missionário para Timóteo, orientações de um missionário também para os dias de hoje. E é bom que nós saibamos que nós, como igreja, nós também somos missionários. Devemos viver missões a cada dia, frequentemente, e exatamente estas palavras são também para nós hoje. As palavras do apóstolo Paulo são palavras do maior missionário da história do cristianismo. Quem lê o livro de Atos sabe que o apóstolo Paulo realizou 3 viagens missionárias. E quem sabe ele também não foi a outros lugares. Teria Paulo ido à Espanha? Ao escrever estas palavras, Paulo estava falando a Timóteo diretamente, mas também está falando a nós, que vivemos hoje no século 21, e estas palavras têm ecoado por toda a história do cristianismo, e influenciado, evidentemente, muitos cristãos. Nós, cristãos, que também somos missionários, não podemos ter covardia ou medo. E é bom que nós tenhamos o medo de ser medrosos. E, irmãos queridos, não é fácil viver nos dias de hoje, assim como não foi fácil viver naqueles dias que tinham as suas peculiaridades. E nós hoje também vivemos dias difíceis. Daí, esse aconselhamento de Paulo a Timóteo ser também importante para nós hoje. Quando nós lemos a Bíblia, nós não pensamos assim, olha, isso daqui foi para aquela época apenas. Não, foi para nós. É para nós também hoje, para que nós meditemos e para que nós vivamos isto. E este texto aqui é exatamente para que nós vivamos o poder
de transformar, o poder transformador. Quando nós lemos essa passagem aqui, de Paulo, nós vemos que houve um contexto para que Paulo dissesse isso. Quando nós olhamos, por exemplo, os versículos anteriores ao que ele diz aqui a Timóteo, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, ele estava ali incentivando Timóteo a fidelidade. Ele que foi criado pela sua mãe, Eunice, que lhe transmitira a fé, que por sua vez fora transmitida pela sua avó Lóide. E Paulo estava destacando a fé de Timóteo, que era uma fé sincera, herdada. E ele também destaca o dom de Deus mediante a imposição de mãos. Paulo havia sido, como se diz, Timóteo havia sido consagrado ao ministério da palavra. E é muito importante, queridos irmãos, o que é que Paulo quis dizer com estas palavras que nós lemos aqui. Nós podemos ver que Paulo destacou para Timóteo e também para nós hoje, em primeiro lugar, que nós precisamos do poder do Espírito para termos coragem. Interessante, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. E se há uma qualidade que nós precisamos hoje, é de coragem. Coragem para encarar um mundo cuja mentalidade é completamente oposta à vontade de Deus. E para isso nós necessitamos do poder do Espírito Santo para vencer esse acovardamento e o desânimo que muitas vezes nos assolam. É interessante que quando nós vamos ler o livro de Atos, que é um livro que conta a primeira expansão missionária da igreja, nós vemos lá em Atos 4,13, quando Pedro e João estão se dirigindo às autoridades religiosas judaicas. E Lucas nos diz que os líderes judeus eles perceberam claramente a coragem de Paulo e João, e viram que eles eram homens comuns e eles não tinham uma educação formal como era comum na época, e ficaram admirados e reconheceram que eles, Pedro e João, haviam estado com Jesus. Isso mostra, queridos, que estar com Jesus implica ter encorajamento. E em Atos 4:29, ainda lemos que após a prisão, porque Pedro e João foram presos, mas aí depois eles foram soltos. E os primeiros cristãos não ficaram com medo, não ficaram acovardados, nem aterrorizados com o que acontecera, mas eles oraram. Interessante, olha só o teor desta oração: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Coragem. Então, isso aqui mostra que a oração também nos encoraja diante deste mundo desencorajador. Mas nós podemos ter a coragem que vem do alto. Timóteo, jovem cristão e também pastor, precisava de encorajamento do velho missionário, ele que conhecia bem as Escrituras do Antigo Testamento, e ele que conhecia evidentemente o que dissera o profeta Miqueias, séculos antes, quando então Miqueias falou assim: mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Hoje nós, inclusive os que
são missionários transculturais, porque nós estamos aqui no nosso país, estamos aqui em nossa igreja, e são pouquíssimos das igrejas que vão fazer missões transculturais, vão para outros países. Eu mesmo já estive umas 10 vezes no Paraguai, e eu somente senti um pouco que é a dificuldade, que é estar durante uma semana, depois eu fiquei 10 dias em outra vez no Paraguai, comendo uma comida que não era igual à brasileira, e é América do Sul, país vizinho ao nosso. Costumes diferentes. E eu fico então pensando, quem vai para a África, quem vai para a Ásia, que desafio, queridos irmãos, para ir lá pregar o Evangelho. E nós que hoje vivemos tempo de pluralismo religioso e com o conceito politicamente correto aí fora de que todas as religiões são caminhos que levam a Deus e que também são meios de salvação. Logo, pensam eles, não é preciso pregar o Evangelho de salvação. Não é preciso você vai e fala de Cristo a alguém, não, escuta, eu tenho a minha religião e toda religião é boa e leva a Deus. É isso que nós ouvimos frequentemente. Todas as religiões levam a um só Deus, Deus é um só, e isso daí basta. Isso daí se chama universalismo. Sai até mesmo da boca de alguns pregadores evangélicos de hoje. Eles ensinam uma doutrina, o universalismo, que é uma tentação teológica e missiológica, pois ensina uma doutrina, um conceito que a Bíblia nega, que é a salvação para todos, sem arrependimento dos pecados e uma conversão evangélica. O universalismo ensina que todos serão salvos um dia. Eles negam uma doutrina que a Bíblia afirma que é a punição eterna, que é a necessidade do novo nascimento para entrar no reino de Deus. Entretanto, queridos, a mensagem do Evangelho é para ser pregada a todos, para que todos se arrependam, como bem declarou o apóstolo Paulo quando foi pregar lá no Areópago de Atenas a um público de eruditos em filosofia. E lá no verso 29 a 31, nós lemos assim um trecho da pregação do apóstolo que ousadamente, com poder, com coragem, disse o seguinte: assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. Então, queridos irmãos, Paulo estava ali pregando o arrependimento de perdão dos pecados. Paulo não estava dizendo ali que todos seriam salvos simplesmente porque eram seres humanos. Paulo não estava dizendo que todos eram filhos de Deus para a salvação. Paulo estava dizendo que eles necessitavam se arrepender dos seus pecados. Paulo não foi tomado de um espírito de covardia. Daí o pastor João Marques disse algo interessante em sua mensagem. O apóstolo fala que a ação do Espírito não nos torna covardes, pois o Espírito não tem essa característica. A covardia tem como origem o medo das consequências. Paulo adverte a Timóteo que ele não deve se pautar pelo medo e pela covardia. É exatamente essas palavras do apóstolo Paulo que falam de ousadia e coragem, que são qualidades que nós devemos ter, mas isso é com o poder do Espírito, como
disse Jesus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Portanto, para ser testemunha, nós temos o poder do Espírito Santo sobre nós, para que o povo de Deus se espalhe por toda a face da terra. Mas agora vejamos mais desse conselho apontado pelo apóstolo a Timóteo, que também é para nós hoje, porque nós precisamos do poder do Espírito para que tenhamos amor. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor. Amor. A grande pergunta que nós fazemos aqui é essa: amor para quê? Que amor é esse? Se hoje fizermos uma pesquisa por aí, escuta, o que é para você amor? Amor é um termo genérico. Amor é um termo que não tem, assim, o que é amar? Fala-se hoje em amor para que se tolere qualquer coisa. É uma coisa interessante. Qualquer atitude, inclusive amor até para tolerar o intolerável, o absurdo. Tolerar o pecado que a Bíblia diz que aquilo é pecado. Será que o amor é para se tolerar tudo? Quando lemos, querido, a Bíblia, nós vemos que Deus é amor, mas Deus não tolera o mal. Como diz o apóstolo, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade.